Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje desejando um excelente sábado, que Deus abençoe nosso dia, São Paulinos e São Paulinas, e vamos para novidades de mercado, né? Tem muita coisa acontecendo, mesmo São Paulo aí já tendo trazido, né, os últimos reforços, a gente continua trabalhando aí nos bastidores para que mais nomes venham. Obviamente outros clubes estão de olho em alguns dos nossos jogadores, então vamos começar. Primeiramente, o São Paulo enviou uma proposta oficial, essa vai pegar muita gente de surpresa, hein? Proposta oficial pela contratação do Casemiro, o Carlos Henrique Casemiro, cria das nossas categorias de base, que depois foi para o mundo. Porto, Real Madrid, onde fez história, ganhou 5 Champions League, Copa do Mundo e atualmente está na equipe do Manchester United. Já foi comunicado pela equipe inglesa e pelo próprio volante brasileiro de que ele não permanecerá para a próxima temporada. O contrato dele só vai somente até junho, daqui a pouquinho ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. A proposta do São Paulo é de 2 anos de contrato, com a possibilidade ainda de uma renovação automática para um terceiro ano e um cargo no clube quando ele se aposentar. Então, se o Casemiro aceitar essa proposta do tricolor, ele poderá ser diretor, caso aceite, obviamente, ser diretor do São Paulo quando largar as chuteiras, quando pendurar aí as chuteiras. O que vocês acham? Casemiro, que já foi considerado e ainda é um dos melhores volantes do mundo, um dos mais vencedores da história. São pouquíssimos jogadores que têm 5 Champions League no currículo. Casemiro dispensa comentário e dispensa apresentação, e é um São Paulino de coração. Já deu várias e várias entrevistas, já foi procurado por outras equipes daqui, é verdade, o próprio Palmeiras, né, foi um dos mais recentes, Flamengo foi outro clube também que já consultou a situação do Casemiro quando surgiu a possibilidade dele retornar ao futebol brasileiro, né, mas é uma negociação difícil, a gente sabe disso, né, até por conta dos valores envolvidos e do nome que tem o Casemiro no futebol mundial. Vale destacar que tem outras equipes também do exterior de olho no futebol do atleta, clubes principalmente da MLS e também da Arábia Saudita, beleza, galera? Então isso dificulta muito o negócio, né? Porque o jogador, obviamente, pode pensar ainda, né? Já deve ter muito dinheiro, mas pode pensar ainda na parte financeira, falar, pô, posso ganhar mais um pouquinho de dinheiro antes de eu me aposentar lá na Arábia, então, pô, posso viver bem, morando lá nos Estados Unidos, segurança, tudo, qualidade de vida para minha família. O jogador, obviamente, pode pensar nisso. Então ele pode falar, não, chegou o momento de eu voltar para casa. Ele já deu uma entrevista até recente falando que o São Paulo deu tudo para ele, a possibilidade dele ter comprado uma casa para a mãe dele foi no tricolor paulista. Ele pode falar, não, chegou o momento de eu voltar para casa, quero vestir a camisa do São Paulo de novo. E, mano, se o Casemiro chegar, meu amigo, o São Paulo que tá nesse patamar aqui, o São Paulo vai até sumir do vídeo o patamar que o São Paulo sobe, porque é um jogador de outro nível, né? É uma outra coisa o Casemiro, é um outro nível, um outro patamar, a possibilidade de contar com o jogador. Então, contrato na mesa aí até 2028, o jogador podendo ser aí diretor do clube pós pendurar as chuteiras. Então, vamos aguardar. Fechado, rapaziada? Deixem aí nos comentários se vocês aceitariam o Casemiro no tricolor paulista. Eu não preciso nem falar, né? Aceitaria demais. Galera, o Santos tá de olho em um jogador do São Paulo, né? Novamente, né? Já tivemos alguns interesses do Santos em alguns jogadores do São Paulo, e agora o Santos está conversando aí para contratar o zagueiro Ferrarese, né? O Ferrarese que acabou perdendo bastante espaço nesse ano de 2026, ele quase foi jogador do Botafogo, depois entrou no radar ali de outras equipes, com a negociação do Botafogo melando, teve questão de transfer ban e tudo mais, ele acabou ficando, só que perdeu muito espaço, né? O São Paulo tem 11 jogos nesta temporada e o Ferrarese só entrou em campo em 4 partidas e nem sendo titular assim, né? Não foi titular em todas desses jogos. Algum desses jogos ele entrou inclusive nos minutos finais ali da partida, perdeu muito espaço. O trio de zaga hoje, né, é formado basicamente por Alan Franco, Arboleda e Sabino. Quando o Crespo joga apenas com 2 zagueiros, igual nos últimos jogos, jogou só o Alan e também o Sabino. Vale destacar que o Arboleda estava fora, né? E o Ferrarese acabou aí perdendo um pouquinho de espaço, e o Santos está consultando, né, a situação do zagueirão venezuelano. Eu gosto muito, sempre fui muito fã do Ferrarese. Ele é um jogador assim que, para mim, de alto
altíssimo nível, de outra prateleira de fato. É um jogador que tem uma raça, que tem uma identidade com o clube, tá desde 2022 aí com a camisa do São Paulo. E eu gostaria que o Ferrarese, inclusive, fosse titular ali no lugar do Sabino. Até o Alan Franco caiu um pouquinho de rendimento depois que renovou o seu contrato, tá tentando ainda voltar à sua melhor forma. O Ferrarese é bom no jogo aéreo, parte ofensiva ele vai muito bem também, né? Porque chegou até a ser improvisado como ala direita ali, né? Então é um jogador que eu, sinceramente, não gostaria que saísse. E a pessoa do Ferrarese também é um cara espetacular, já encontrei ele algumas vezes, sempre foi muito simpático, muito atencioso, muito da hora para conversar ali com o Nahuel Ferrarese. Então eu, aqui no canal, sempre vou defendê-lo, né? Sempre vou querer a permanência do atleta com a camisa do São Paulo. Não gostaria que ainda fosse para a equipe do Santos. Eu aceitaria se ele fosse negociado de volta para o futebol europeu, né? Então, ele que já jogou na Espanha, já jogou em Portugal também, né? Um jogador que tem esse nível, né? Que poderia estar na Copa do Mundo se a sua seleção estivesse classificada, até porque ele é um zagueiro titular. Então, sinceramente, não sou tão favorável assim à saída do zagueirão venezuelano. Deixa aí nos comentários a sua opinião, se você aceitaria esse negócio com o Santos ou se você gostaria que o São Paulo segurasse o zagueirão para a próxima temporada, essa temporada, nem para as próximas temporadas. E agora a gente vai falar de uma coisa que eu vejo que muitos de vocês ficam bravos quando a gente comenta, mas é muito bom a gente falar sobre isso, né? O Grêmio estaria se desfazendo do lateral esquerdo Caio Paulista, exatamente. Eu sei que vocês ficam bravos, mas galera, desde que ele saiu do São Paulo, ele não deu certo em lugar nenhum. A torcida do São Paulo jogou alguma coisa aí no jogador que dá tudo errado na carreira. Mano, o cara que traiu o São Paulo foi pro Palmeiras, chegou lá, não jogou. Aí foi emprestado ao Atlético Mineiro, não jogou. Tá emprestado agora ao Grêmio. O Grêmio que contratou ele nesta temporada já está se desfazendo do jogador. Ele vai voltar ao Palmeiras fora do planejamento, com certeza deve ser negociado novamente. Que fase vive o Caio Paulista? E uma curiosidade é de que quando ele foi anunciado como jogador do Grêmio, né, naquela entrevista coletiva, ele falou que ele gostaria de voltar a ser o jogador que ele foi no São Paulo. Foi a melhor temporada da carreira dele, né? No Fluminense ele não era esse jogador que ele foi no São Paulo, sendo cotado inclusive até para a seleção brasileira. Foi trair a gente e a torcida do São Paulo pegou um ódio tão grande que o jogador não conseguiu mais jogar em lugar nenhum. Eu queria, sinceramente, que a torcida do São Paulo pegasse esse ódio também pelo Oscar, né? Que foi um jogador que a todo momento, desde que surgiu, nunca deu valor ao São Paulo, só enganou o torcedor. Ah, sou apaixonado pelo clube. Aí na primeira passagem traiu o São Paulo e foi de graça pro Inter, sem dar R$1 pro clube que o revelou. Ah, sou apaixonado pelo clube, mas voltou recebendo R$2 milhões. Ah, sou apaixonado pelo clube. Ah, mas tá aí, né? Querendo pegar o máximo de centavo possível, já não pode nem jogar mais. O cara vai se aposentar por questões de saúde e tá há 4 meses negociando valores para ele conseguir se aposentar, né? Um cara que já ganhou R$1 bilhão aí no futebol chinês, mas tá aí tentando levar até o último centavo que é possível da equipe do São Paulo, né, rapaziada? Então, de fato, aí eu queria que a torcida do São Paulo pegasse aí essa bronca também de um jogador como esse, né? De fato, o Caio Paulista traiu a gente, foi pro Palmeiras, tá aí. A torcida pegou a raiva pelo Alisson também, que acabou nem indo pro Corinthians, mas só pelo fato que a negociação foi conduzida, São Paulo também pegou. Mas a torcida quase não fala do Oscar, tá aí há 4 meses que nada acontece, a rescisão não acontece, o jogador tá, não, eu quero isso, eu quero isso, eu quero mais isso, eu quero esses milhões, o clube tá falindo, problema de vocês. O São Paulo vai falir, se me pagar, problema de vocês, eu quero meu dinheiro na conta e já era. Essa é a conversa do Oscar, é por isso que não tá rescindido o contrato ainda. Por que tá acontecendo isso? Vai falir, vai se complicar financeiramente, problema é de vocês, eu não quero nem saber. Aí muita gente fala, mas a culpa é de quem fez o contrato. Ah, mas não sei o quê. Mas às vezes os caras poderiam ter um pouquinho de simancol também, né? Quantos jogadores já não abriram mão, já não ajudaram o São Paulo de outra forma, já demonstraram mais carinho, já demonstraram mais amor. Os caras nunca demonstrou esse amor. Eu não sei porque a torcida puxa tanto o saco desse horroroso, desse jogador aí que eu não vou nem querer falar mais o nome dele. Beleza, rapaziada? Então, deixa aí nos comentários a sua opinião. Quarta de final do Campeonato Paulista contra a equipe do Bragantino, jogo que vale muito. Amanhã a gente vai trazer a cobertura dessa partida, desse pós-jogo, desse confronto importantíssimo para as duas equipes, obviamente. Vale vaga entre as 4 melhores equipes do estádio. São Paulo tentando voltar a levantar um troféu, Bragantino tentando também, obviamente. Jogo difícil, fora de casa, mas se Deus quiser, a gente consegue essa classificação. O São Paulo vem de uma sequência muito boa, 6 jogos sem perder, 5 vitórias, 1 empate, e hoje só a classificação importa. Se for nos pênaltis, se for no tempo normal, se for goleada, se for 1-0,
para mim não faz tanta diferença. O que eu quero é a classificação para a grande semifinal do Campeonato Paulista. Se perder, para uns times é paulistinha, né? Mas pra gente vale demais. Fechado, rapaziada? O vídeo vai se encerrando. Não esquece de dar aquela moral pra gente. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve. Todo mundo que assistiu o vídeo, deixa o like e os comentários sobre os assuntos que a gente comentou. Fechado? Fiquem com Deus. Grande abraço. Valeu!